pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu já estava com saudade de vocês, ainda bem que vocês estão aí, focados. Vamos para mais um módulo, História Geral, é bem extenso. Assistam as videoaulas, prestem atenção nas explicações do videoaula, não prestem muita atenção no texto, que você tem a sua apostila aí, quando você adquirir o curso, vem a apostila, beleza? Vamos dar sequência, agora nós vamos falar, desculpa, voltando aqui, é o módulo 10, vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Esse é o módulo 10, eu sou o professor Guilherme Sarmento, você já me conhece, meu e-mail é o guilassar@gmail.com, tudo bem? Pode mandar qualquer dúvida para mim que eu tiro, se não for no primeiro dia, no dia seguinte com certeza eu vou estar lá te respondendo. Se quiser me seguir no Instagram, no Instagram também, tá? Mas no Twitter, @guilassar, beleza? Vamos dar prosseguimento, a gente não pode desanimar, temos que estar aqui ó, juntos, coesos, força de vontade, força, foco e fé, beleza? A força de vontade é capaz, sim, de alterar a sua situação. O seu objetivo é o concurso, uma vaga minha está aqui com vocês. Então vamos dar prosseguimento às nossas aulas, vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, a independência norte-americana, tá? E aí é o seguinte, vamos falar um pouco de antecedentes, porque nós não podemos falar de Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, sem falar dos antecedentes, tá? E aí eu vou lembrar vocês, lá naquele módulo que a gente falou da implementação dos sistemas coloniais, nós falamos sobre a implementação do sistema inglês, e nós vimos naquele módulo, dentre outras coisas, né, dentro do aprofundamento naquele módulo, nós vimos que existia uma tradição nessa colonização inglesa de relativa autonomia para as 13 colônias, certo? Acontece que vem aí, surge uma guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, entre a Inglaterra e a França. Apesar da Inglaterra ter ganho essa guerra, ela vai financeiramente deixar a Inglaterra em maus lençóis. Inclusive essa guerra também vai deixar financeiramente a França em maus lençóis e também vai ser lá um antecedente para a Revolução Francesa. Mas vamos voltar aqui para a independência norte-americana, a Guerra de 7 Anos. Ela termina, a Inglaterra está endividada, e o que ela faz? Para sanar as suas dívidas, ela começa a apertar, ela vai usar, então vamos nas colônias, certo? Ela vai apertar o cinto colonial, ela vai enrijecer a sua política colonial. O que antes tinha uma relativa autonomia, os ingleses vão passar a cada vez mais pressionar no sentido de impostos, criação de novos impostos e até mesmo chegando ao ponto de proibir certas autonomias políticas. Vamos que vamos, é um passo a passo. A Inglaterra, depois da Guerra dos 7 Anos, ela começa a implementar na sequência uma série de leis que vão causando revolta nos colonos. Como eles estavam acostumados com certa autonomia, eles vão reagir de uma maneira mais intensa do que em outros casos, né, como na Espanha, como na própria América Portuguesa. Aqui os colonos vão ficar revoltados e aí vão acabar empreendendo uma revolução que vai ser vitoriosa à independência dos Estados Unidos. Tá? Endividada após a Guerra dos 7 Anos, contra a França, a Inglaterra resolveu implementar políticas monopolistas. Não estamos falando aí de políticas mercantilistas? Então, como é que a gente faz para sanar? Vamos lá, apertar o cerco dos caras. Tá? Uma série de políticas monopolistas nas suas 13 colônias da América do Norte. Tá? Que eram acostumadas desde o século aqui, ó, 17, com ampla liberdade comercial. Esses colonos não aceitaram passivamente a série sequencial de leis que pretenderam garantir um monopólio da Inglaterra sobre essas colônias, pegaram o dinheiro, né, explorar economicamente para sanar suas dívidas de guerra. Tá? E aí nós vamos aqui, ó, eu botei numa lista dessas leis, né, até combinar a lei das leis intoleráveis, né, das leis intoleráveis, uma sequência de leis de taxações que foram aí revoltando os colonos, que não aceitaram passivamente as novas diretrizes de controle colonial mais rígido. Tá? A primeira delas, em 1763, tá?
se chamou de Proclamação de 1763. É isso mesmo. Proclamação de 1763 proibia os colonos, olha aí, ó, essa palavra aí os colonos não vão aceitar de jeito nenhum. Proibição, eles acostumados com certa autonomia, acostumados com certa liberdade econômica, proibição dos colonos de ocuparem as terras conquistadas na guerra. Deixa tudo lá. Não é para vocês não, é para investidores ingleses. Então, ó, Proclamação de 63 proíbe os colonos de ocuparem terras conquistadas na França para monopólio comercial inglês, certo? Da TL, por exemplo, por investidores ingleses. Essa já é a primeira que já deixou a galera, epa, que negócio é esse aí, certo? Beleza. Aí você tem, em 1764, a lei do açúcar. Aí começa o bicho a pegar. Porque aí começa a mexer na autonomia econômica dos caras. Tá? Em 1764 você tem a lei do açúcar, que taxava a importação do melado das Antilhas. Lembra naquele módulo lá a gente falou de como era o principal comércio das 13 colônias, né? O comércio triangular. Nós explicamos naquele módulo, nós vimos isso naquele módulo. A lei do açúcar taxava a importação do melado das Antilhas para fabrico do rum. Tá? Isso aí já não foi legal não. Aí em 1765, os caras estabeleceram a lei do selo e do aquartelamento. O que diziam essas duas leis? A primeira, taxava todo tipo de publicação oficial, né, de documentos legais das colônias, tá? E a outra lei, ela obrigava os colonos a receberem tropas e oficiais ingleses em suas casas e suas fazendas. Isso aqui gerou rebuliço, os colonos pressionaram tanto que os ingleses até que abriram mão da lei do selo, tá? Mas assim, ó, isso já foi mais uma taxa, outro ano que os caras foram ficando revoltados. Depois, em 1766, tá? Aí, diante da reação dos colonos em relação à lei do selo, que fez com que eles cancelassem essa lei, o parlamento britânico aprovou a lei declaratória. Lei declaratória, afirmando o seu direito de legislar sobre as colônias. Tá? Beleza. Mais um problema aí, os caras estão recebendo aquilo ali, não estão processando muito bem. Beleza? 1767, ó, 63, 64, 65, 66. Em 1767, as leis Townshend. Leis Townshend. Essa lei taxava diversos produtos, tá? Diversos produtos importados pelas colônias, vários produtos. Vidro, um monte de produto aí estava sendo agora taxado pela Inglaterra. Leis Townshend taxavam uma série de produtos importados pelos britânicos, tá? Os colonos reagiram, ó, aí já começa. Os colonos reagiram com sabotagens ao comércio, ok? Que o famoso contrabando. Beleza? Aí, ó, em 1770 houve o primeiro incidente grave com um destacamento militar inglês sendo atacado. 5 colonos foram mortos. O negócio já começou a ficar feio, tá? Aí pula para 1773, os caras fazem a lei do chá. Aí acirrou mais ainda os ânimos. Isso aqui vai gerar uma série de sabotagens, tá? Com a venda direta, o que era a lei do chá? Venda direta do produto pela Companhia das Índias Orientais, por uma companhia inglesa. Isso aqui é o que, ó? Política monopolista, mexendo com a liberdade econômica dos colonos, certo? Essa lei aqui foi mal recebida pra caramba, beleza? Acirrou ainda mais os ânimos, que queriam eliminar intermediários, aí os britânicos queriam trazer esse monopólio para a Companhia das Índias Orientais, beleza? Ou seja, o produto deveria ser vendido só por ela e por mais ninguém, tá? E aí os mercadores norte-americanos foram eliminados desse circuito.
os colonos, isso aí gerou uma série de sabotagem. Os colonos sabotaram o produto em vários portos, ok? A mais famosa dessas sabotagens, cai em prova, bastante, foi a festa do chá de Boston. Os colonos, disfarçados de indígenas, trabalhadores, foram lá e atacaram os produtos no mar. Entraram no navio e tacaram os produtos todos no mar. Beleza? Essa daí aqui, ó, do chá Acirra, os anos. Uma série de sabotagens em vários portos, a mais conhecida, a da festa do chá de Boston. Ok? Que foi essa sabotagem de pegar aí os chás e jogar no mar. Sabotagem. Aí vai para 1774, que é o estopim. O estopim. As famosas leis intoleráveis. Pode marcá-la aí. Eu esqueci de botar negrito aqui, mas você pode colocar. Tá? Entre outras coisas, dessas leis intoleráveis, entre outras medidas, ela fechou o porto de Boston, onde teve a festa do chá de Boston, e restringiu o alto governo de Massachusetts. Galera, mexendo com a tradição. Aí, para os colonos, foram leis intoleráveis, ou seja, não tinha diálogo mais. Certo? Isso afrontou fortemente a tradição de autonomia administrativa das 13 colônias. Tá? Essa restrição ao alto governo de Massachusetts e o fechamento do porto de Boston são duas medidas graves das leis intoleráveis. Tá? A reação dos colonos ela estava ligada não somente à questão da tradição de autonomia. Tá? Não é só isso. Mas é porque elas usavam um argumento que os próprios ingleses usaram lá nas revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa. O rei não pode fazer novos impostos sem a aprovação do parlamento. Aqui eles vão usar o mesmo argumento. Não podemos aceitar, não podemos legitimar essas leis, porque nós não temos representantes, tá? No parlamento britânico. É o mesmo argumento lá que os ingleses usaram nas revoluções deles. Beleza? A recusa de legitimar as decisões de um parlamento britânico, cujas cadeiras os colonos não tinham acesso. Ou seja, não podemos legitimar medidas de um parlamento onde nós não temos representantes. Então, eles usaram esse argumento. Não é só porque mexe com as tradições, é porque também eles não tinham representantes nesse parlamento. Então, eles vão usar o mesmo argumento do rei, do parlamento britânico à época das revoluções inglesas. Tudo bem? E aí vai estourar a revolução. Aqui você tem um mapazinho, só para você olhar, de como eram as 13 colônias. Aqui, ó, a costa. Era só isso aqui, tá? Que ia da Geórgia até Massachusetts. Ok? Vamos lá. A independência. Vamos para a independência. Aí, ó. Diante da negociação impossível, os colonos criam, a partir das leis intoleráveis, eles criam, a partir de 1775, o primeiro Congresso Continental, que ficou sendo chamado de Primeiro Congresso Continental. Foi realizado na cidade de Filadélfia, beleza? Em 1775, que estabelecia medidas para romper comércio com a Inglaterra. As medidas desse primeiro congresso objetivavam romper o comércio com a Inglaterra, tá? E aí, no mesmo ano, os caras fazem o segundo Congresso Continental. O segundo Congresso Continental, eles nomeiam George Washington como comandante revolucionário do Exército Continental. Eles chamaram o Exército Revolucionário de Exército Continental. Tá? Primeiro Congresso Continental, medidas para romper comércio com a Inglaterra. Segundo Congresso Continental, no mesmo ano, nomeiam George Washington, o fazendeiro George Washington, como comandante das forças revolucionárias que eles chamaram de Exército Continental. Ok? E aí foi só no crescente. Só no crescente. No ano seguinte, Thomas Paine lançou o seu famoso panfleto Common Sense. Common Sense, senso comum, disseminando a ideia da separação. Tá?
Então eles fazem o primeiro congresso, estabelecem medidas para romper comércio o primeiro congresso para romper comércio com a Inglaterra. Fazem o segundo congresso continental, nomeiam o fazendeiro George Washington como comandante das forças revolucionárias, que eles vão chamar de Exército Continental. E aí no ano seguinte, Thomas Paine lança seu famoso panfleto Common Sense, senso comum, disseminando ideias de separação pelas 13 colônias, ok? Apesar da hesitação do Congresso, o Congresso norte-americano vai hesitar, mas apesar dessa hesitação, é redigida em 4 de julho de 1776, que é considerada a data da independência norte-americana, a Declaração de Independência. A Declaração de Independência é um texto com forte influência iluminista, do movimento iluminista. Nós estamos falando aqui de 1776, ó. Certo? Já tem aí a enciclopédia, já tem aí um monte de conceitos políticos, de direitos, de cidadania, que já estão aí sendo espalhados pelo mundo. Tá? Então, 4 de julho de 1776 é a data que é considerada a data da independência norte-americana, com a Declaração de Independência. Texto de forte influência iluminista. Mas a guerra se estendeu. Aqui foi só a Declaração de Independência. Tá? A guerra se estendeu. Beleza? Mais ou menos aí 7 anos. Ok? Por mais ou menos 7 anos nós temos guerra entre Inglaterra e as forças revolucionárias dos colonos. Beleza? E aí uma coisa um pouco importante vai ajudar nessa revolução dos norte-americanos, dos colonos. Os norte-americanos, os colonos, vão receber apoio da França, muito por conta da Guerra dos 7 Anos, né? Os franceses querem dar um troco na Inglaterra, então eles vão receber apoio de força militar da França, da Holanda e até mesmo da Espanha. Tá? Ó, a guerra se estendeu por mais ou menos 7 anos e muitos colonos, apesar da guerra, mantiveram-se hesitantes. Foram chamados de lealistas, os colonos lealistas. Beleza? Mas aí, com o apoio de tropas francesas, holandesas e até de espanhóis, o principal exército britânico se rende em 1781. Ok? Em 1783 é assinado o famoso Tratado de Paris. Pega esses nomes aí, tá? Por isso está em negrito. Pelo qual o governo britânico reconheceu a independência das 13 colônias. E aí no Tratado de Paris você tem aí o estrelismo, né, do Benjamin Franklin, que foi o embaixador diplomático norte-americano nesse acordo. Beleza? A Constituição dos Estados Unidos foi aprovada em 1787, inaugurando um regime republicano, presidencial e federalista, que é o modelo até hoje, adotado pelos Estados Unidos, em que influenciou repúblicas no mundo todo, inclusive no Brasil. O Brasil também vai se tornar uma república presidencialista, federalista. Ok? Com a autonomia entre os estados federados. Por isso que é federalista, tá, pessoal? É federalista porque tem autonomia entre os estados. São estados federados à União. Ok? Isso significa um estado federalista. Presidencial, federalista. Você elege um presidente, os estados são autônomos até mesmo para fazer suas próprias constituições. Tá? No início da democracia norte-americana, ela não é essa coisa toda maravilhosa, não. Lá no início, você ainda tem escravos e mulheres que não podem... Primeiro que não tem fim da escravidão. Olha aí, ó, primeiro ponto. As colônias do sul permanecem escravistas. Escravos e mulheres não podem votar, e o direito do voto, ele é um direito censitário. Homens brancos... O que é censitário, professor? Censitário é... Você precisa provar um requisito, que é um requisito financeiro aí, de certa renda, você ganha certa renda, ou certa propriedade. Isso é um voto censitário, tá? Então, mulheres e escravos não podem votar.
Só quem pode votar são os homens brancos que comprovem determinada renda ou determinada propriedade, né, tamanho de propriedade. Tudo bem? Que é o seu famoso voto censitário. A primeira república brasileira. Tá? Beleza, pessoal? Isso aí, ó. Facinho, facinho. Não é difícil. A independência norte-americana, ela passa exatamente por essa questão. Ela é uma colônia, são as 13 colônias que têm uma tradição de autonomia política e econômica. Inglaterra sai endividada da Guerra de 7 Anos e ela vai querer pegar o dinheiro que dá onde? Das suas colônias, para poder aí repor as suas dívidas de guerra. Então ela começa a lançar uma série de leis que vai revoltando os colonos até chegar às leis intoleráveis. É feito o primeiro Congresso Continental, é feito o segundo Congresso Continental, é declarada a independência, certo? Declaração de Independência de 1776. Uma guerra se estende por 7 anos, só que ela tem o apoio de forças francesas, holandesas e até mesmo de forças espanholas. Beleza? Vamos aí para o exercício? Vamos, professor. Estamos com o senhor, com você, Guilherme. Vamos fazer um exercício, porque não é difícil a independência das 13 colônias. Vamos lá. Tudo bem? Estão vendo? A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. As revoluções inglesas, né? Mas tudo bem. A banca botou, você não vai desmentir a banca. Ela colocou isso aí, tá bom? A independência dos Estados Unidos da América foi o primeiro grande indicador histórico da ruína do antigo regime. É porque as revoluções inglesas foi aquilo que a gente falou, né? Ela não chega a ser um rompimento, caia o absolutismo. Você tem um parlamento aí. Mas não é com todos esses conceitos novos que a gente viu. Durante esse processo de independência, a criação da Lei do Selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra. Falou alguma besteira aí? Eu não vi besteira nenhuma sendo dita aí. Vamos guardar a letra A. É assim que a gente faz prova. Opa, essa aqui me parece. Então você guarda ela e continua lendo as outras. A marcha para o oeste, aqui já matou, né? Não é marcha para o oeste, não tem nada a ver com esse momento histórico dos Estados Unidos. Não tem marcha para o oeste. Despertou os sentimentos expansionistas e nacionalistas nos colonos americanos, incentivando os movimentos de independência. Não tem nada a ver, não é um momento histórico. C. O primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia resultaram na suspensão dos tributos impostos por Townshend, exceto que se referia ao comércio do chá. Não tem nada disso. Não tem nada disso mesmo porque esse poder não é deles. O poder é do Parlamento Britânico. Não suspendeu coisa nenhuma. Né? A gente viu lá, o primeiro Congresso apoia medidas para romper o comércio, o segundo Congresso nomeia George Washington, o comandante do Exército, e declara a independência. Tá? O segundo Congresso Continental é o que vai declarar a independência. D. Os colonos americanos receberam o apoio militar da Holanda e da Espanha nas lutas pela emancipação. Opa! Ouviram algum absurdo aqui? Não. Mantém aqui. Assim que se faz prova. Thomas Jefferson exerceu um papel importante, tendo sido nomeado comandante das tropas americanas na guerra, que se tornou o primeiro presidente americano. Não. Mas sabemos que é o George Washington. E aí, galera? A ou D? Qual que você acha que é? Vamos lá. O gabarito é a letra A, pessoal. O gabarito é a letra A. Mas por que a D está errada? Olha só. Ele mentiu? Não, não mentiu. Os colonos americanos receberam o apoio militar da Holanda e da Espanha. Mas não está completo aqui. Se você tem duas questões que o cara está certo, você vai na mais acertada. Faltou os franceses aqui. A contribuição militar principal foi dos franceses. Faltou botar os franceses aqui. Ele recebeu apoio militar da França, da Holanda e até de espanhóis. Mas a principal força de apoio foram dos franceses. Então ela está errada. O gabarito é A. A criação da Lei do Selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial. Sim, senhor. Lá impondo lá taxação sobre a produção de documentos legais da colônia. E levou os colonos americanos
a efetuar um boicote comercial à Inglaterra, sim, isso aí mesmo, tá? Tá galado certinho. Letra A, tudo bem? Suave, pessoal, tá tranquilo, né? Qualquer problema é só me mandar um e-mail, sem problema nenhum, tirando dúvidas. Se vocês quiserem aí colocar alguma coisa que eu não falei aqui, pode colocar lá no e-mail que eu vou explicar para vocês. Mas é bem simplesinho assim, tá? A independência norte-americana. Os colônios vão reagir de uma forma muito diferente, porque eles já tinham uma tradição de autonomia. Então, diante dessas sequências de leis, né, querendo garantir um monopólio, os colônios reagem de forma não passiva. Eles começam a boicotar o comércio, começam a sabotar, etc, etc. Beleza? Certinho? Certinho. Finalizamos nesse módulo, vamos dar sequência, o conteúdo é extenso, eu preciso que você mantenha o foco. Uma vaga minha te ajuda se você também se ajudar. Beleza? Força, foco e fé. Até o próximo módulo.